Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai ver o desenvolvimento da segunda semana. Durante a segunda semana, o blastocisto vai sofrer uma série de modificações, tá? E a gente vai ver então como que isso ocorre a cada dia, o que vai se modificando nas células desse blastocisto. Então, nós vimos que no final da primeira semana de desenvolvimento, o nosso blastocisto de primatas era formado pelas células mais externas, que são chamadas de trofoblasto, e pelas células internas, que são chamadas de embrioblasto. E no meio desse blastocisto, a gente encontra um espaço cheio de líquido, que é a blastocele. E nós vimos então que assim que esse blastocisto perde a zona pelúcida, ele vai se aderir ao endométrio. Então, aqui a gente tem o epitélio do endométrio, né? Daqui para dentro nós temos aqui as artérias espiraladas endometriais e aqui as glândulas mucosas do endométrio, certo? Então, aqui é a cavidade uterina, onde o blastocisto estava, ele agora vai se aderir ao endométrio. E a gente viu que ele se adere ao endométrio pelo polo embrionário. O que é isso? É a região onde eu tenho o embrioblasto. Apesar de que quem vai se aderir ao endométrio é o trofoblasto, mas é o trofoblasto que está acima do embrioblasto e não o trofoblasto que está acima da blastocele, ok? Então, aqui, olha, mostrando esse blastocisto já aderido ao endométrio, tá? E aqui também esse blastocisto formado, então, por essas células que estão aderidas, né, formando trofoblastos, são as células que sofreram a compactação, tá? E ele, então, caindo na cavidade uterina e agora se aderindo ao endométrio. Então, isso ocorre mais ou menos em primatas no 7º dia de desenvolvimento, ok? Bom, nessa segunda semana, então, vai ocorrer o processo que nós chamamos de implantação ou nidação do embrião. Ou seja, esse embrião, ele vai agora se inserir, adentrar nesse endométrio, tá? Vai se implantar totalmente dentro do endométrio. Olha, ele vai ficar totalmente dentro do endométrio, o endométrio vai se refazer e nenhuma parte desse embrião fica na cavidade uterina, tá? Então, esse processo de implantação ocorre na segunda semana de desenvolvimento. E é claro que, durante essa entrada do embrião no endométrio, as suas células vão sofrer diferenciações, vão formar células diferentes, já células comprometidas, né, com outro grupo, com formação de outro grupo celular, elas vão se proliferar, vão se diferenciar. Então, à medida que a gente for vendo essa implantação, a gente vai vendo as modificações que ocorrem nesse trofoblasto. Então, a primeira modificação, né, que a gente observa é que quando o trofoblasto entra em contato com o endométrio, né, o trofoblasto vai se aderir ao endométrio, as suas células começam a se proliferar, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui está o endométrio, né, o epitélio endometrial, aqui tudo é o endométrio, e aqui está o meu blastocisto, com trofoblasto, embrioblasto e blastocele. Então, as células do trofoblasto, olha, que entraram em contato com o endométrio, vão começar a se proliferar. A gente vê que aqui as células estão com o núcleo mais arredondado, diferente das células que não estão em contato com o endométrio, que são mais achatadas. Então, essas células vão se proliferar e a proliferação é muito rápida. Então, as células dividem o seu núcleo, mas não dividem o seu citoplasma. Então, o núcleo vai se dividindo, as organelas vão se duplicando, o citoplasma vai se duplicando, mas a célula não se separa uma da outra, tá? Não ocorre a citocinese. Então, vai formando ali uma massa celular multinucleada, tá? Essa massa celular é chamada de sinciciotrofoblasto. Então, é um trofoblasto diferente, um trofoblasto que já se modificou, ele veio da proliferação daquele trofoblasto inicial, tá? E esse nome sincício sempre quer dizer que é uma massa, são várias células
juntas, várias células fusionadas, tá? Mas que não tem limite de membrana. Então, o citoplasma e o núcleo de todas essas células estão misturadas, ok? Esse sincício trofoblasto, ele é muito importante no processo de implantação do embrião. Por quê? Porque ele libera enzimas que vão degradar o endométrio. Então, na verdade, eu vou fazer um buraco no endométrio para que o embrião possa entrar. E não tem como ele entrar no endométrio se não tem espaço para ele, se o endométrio está todo preenchido, tá? Então, eu tenho que criar esse espaço para o embrião poder entrar. Então, o sincício trofoblasto, ele vai liberar enzimas hidrolíticas que vão degradar o endométrio, permitindo a implantação do embrião, certo? Bom, o restante do trofoblasto que permaneceu ali envolvendo o blastocisto, que não se proliferou, né, que não formou o sincício trofoblasto, ele passa a se chamar citotrofoblasto, tá? Então, agora o trofoblasto se dividiu em dois grupos diferenciados, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, certo? Bom, essa é a modificação do trofoblasto no início da implantação. Existe também uma modificação no embrioblasto. Por quê? Porque células do embrioblasto vão se proliferar e formar uma camada de células achatadas entre o embrioblasto e a blastocele. Essa camada de células achatadas é chamada de hipoblasto. Então, elas estão aqui abaixo do embrioblasto, se originaram a partir dele, tá? E vão formar aqui uma camada achatada, que é chamada de hipoblasto, ok? Esse hipoblasto ele é sempre representado na cor amarela, né? Isso é uma norma mundial em que em todo livro que vocês puderem observar, eles terão, independente da língua, eles terão sempre o hipoblasto na cor amarela, ok? Bom, esse sincício trofoblasto, além de secretar enzimas que vão degradar o endométrio, ele também secreta um hormônio, que é o beta-HCG. Lembram-se desse hormônio? Esse hormônio é aquele que vai entrar no lugar do LH para manter o corpo lúteo, tá? Então, lembram-se que a gente falou que o LH estimula a luteinização e o corpo lúteo inibe, né, produz a progesterona que inibe o LH. Então, o corpo lúteo ele fica ali 15 dias, né, sobrevivendo sob uma baixa de LH até que o LH deixe de ser produzido e esse corpo lúteo morre. Porém, se houver fecundação, o embrião vai produzir um hormônio que vai atuar no lugar do LH. É justamente esse hormônio. Então, assim que o embrião está se implantando, ele começa a produzir o beta-HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Ela estimula o corpo lúteo a permanecer ativo. Ele continua produzindo estrógeno e progesterona, que continuam inibindo o LH e o FSH, certo? Estrógeno inibe FSH e progesterona inibe LH. Com isso, não ocorre mais ciclo ovariano. Enquanto a mulher estiver grávida, ela não vai mais desenvolver folículo e nem vai ocorrer a ovulação, ok? E esse hormônio vai manter o corpo lúteo até a formação da placenta, tá? Depois, a placenta passa a produzir estrógeno e progesterona e ela então que vai manter o endométrio, porque a gente tem que lembrar também que esses dois hormônios aqui, eles vão manter o endométrio na fase secretora, que é a fase em que ele tem que permanecer durante toda a gravidez, certo? Se houver uma morte do corpo lúteo antes da produção da placenta, ou antes da placenta começar a produzir o estrógeno e a progesterona, a mulher tem uma descamação do endométrio e acaba abortando o embrião, porque o endométrio vai descamar junto com o embrião que está ali ligado ou já inserido nele, ok? Bom, à medida que esse embrião continua o seu processo de implantação, né, à medida que ele vai entrando no endométrio,
cada célula do citotrofoblasto que entra em contato com o endométrio vai produzir mais sincício. Então, o sincício vai aumentando, né, em relação ao embrião. E aqui nós já temos o embrião, olha, com metade dele mais ou menos implantado no endométrio, certo? E temos então o trofoblasto ainda dividido em sincício-trofoblasto e citotrofoblasto, né? E temos abaixo do embrioblasto o nosso hipoblasto, certo? Bom, no trofoblasto a gente ainda não tem nenhuma modificação, mas no embrioblasto a gente vai começar a diferenciar grupos de células. Então, surge no meio do embrioblasto uma cavidade que é chamada de cavidade amniótica. Essa cavidade é que vai ficar cheia de líquido amniótico, certo? Bom, à medida que essa cavidade surge, né, se forma, eu divido dois grupos celulares. Um grupo de células que está acima do hipoblasto, que são células mais cilíndricas, né? O hipoblasto forma um epitélio achatado, acima dele forma-se um epitélio cilíndrico, e essas células, então, são chamadas de epiblasto. Então, epi está em cima, hipo está embaixo, certo? Bom, e o restante das células que eram do embrioblasto, que está aqui envolvendo o restante da cavidade amniótica, vão formar o amnion, tá? Onde cada célula é chamada de amnioblasto. Então, eu posso dizer que, formando o chão da cavidade amniótica, eu tenho o epiblasto, e formando a lateral e o teto da cavidade amniótica, eu tenho o amnion, ok? É o que nós estamos vendo aqui nesta lâmina. Aqui está o meu embrião, cavidade amniótica. Essas células aqui bem achatadas, fininhas na parte de dentro, formam o amnion. E aqui embaixo, formando o chão da cavidade amniótica, eu tenho o epiblasto, que é cilíndrico. Aqui embaixo eu tenho o hipoblasto, que são células mais achatadas, tá? E envolvendo tudo isso, olha aqui, como um epitélio pavimentoso, eu tenho o citotrofoblasto. E ao redor do cito, aqui eu tenho o sincício. Então, olha, o sincício é uma massa multinucleada que está aqui degradando o endométrio. Olha, o sincício vai entrando no endométrio. Olha, ele vai aqui degradando o endométrio. Ok? Bom, então nós temos aqui a formação de duas camadas que estão em contato aqui dentro, né? Que antes eram que era o embrioblasto, que é o epiblasto e o hipoblasto. Acima do epiblasto temos a cavidade amniótica. Abaixo do hipoblasto, até agora, tínhamos a blastocele. Porém, células do hipoblasto vão começar a se proliferar e envolver a blastocele, certo? Essas células, então, que se proliferaram para envolver a blastocele, que vão se localizar aqui logo abaixo do citotrofoblasto, formam o que a gente chama de membrana exocelômica. Então, essa aqui de dentro é a membrana exocelômica, tá? Esse espaço, então, que era chamado de blastocele, quando passa a ser envolvido pela membrana exocelômica, muda de nome, passa a se chamar saco vitelino. Então, enquanto está envolvido somente pelo citotrofoblasto e hipoblasto, é a blastocele. Passou a ser envolvido pelo hipoblasto e membrana exocelômica, é o saco vitelino, tá? Então, agora nós temos, na verdade, duas cavidades aqui que vieram do embrioblasto, a cavidade amniótica e o saco vitelino, certo? Aonde eles se encontram, eu tenho aqui um disco bilaminar, né? Bilaminar porque ele tem duas camadas. E um disco porque a gente tem que pensar que todo esse blastocisto, ele é cilíndrico. Então, é como se eu tivesse uma bexiga sendo pressionada em direção a outra bexiga. Onde elas se encontram ali, vai ficar achatado, vai formar um disco bilaminar, tá? É redondo. E de um lado eu tenho a cavidade amniótica e do outro lado o saco vitelino,
tá? Então, o saco vitelino, ele tem como teto o hipoblasto e como lateral e chão a membrana exocelômica. Observem que nesse momento o embrião já está totalmente dentro do endométrio, tá? Então, quando o saco vitelino se forma, é quando o embrião termina a sua implantação, certo? Então, o embrioblasto, ele deu origem à cavidade amniótica e ao saco vitelino. A cavidade amniótica está delimitada pelo epiblasto e pelo âmnion. E saco vitelino está limitado pelo hipoblasto e pela membrana exocelômica, tá? Tudo isso está envolvido pelo trofoblasto, que já se diferenciou. Então, tudo isso está envolvido pelo citotrofoblasto e pelo sinciciotrofoblasto, que agora, olha, ele envolve todo o nosso blastocisto, porque todas as células do citotrofoblasto entraram em contato com o endométrio. Então, todas elas se proliferaram para formar o sincício, tá? Então, assim que esse embrião se implanta totalmente dentro do endométrio, olha, aqui ele está se implantando, esse epitélio do endométrio se refaz e fecha completamente, tá? A gente não consegue ver nenhuma cicatriz nesse endométrio do local de implantação desse embrião, ok? E começa a surgir espaços no meio do sincício trofoblasto. Esses espaços são chamados de lacunas trofoblásticas. Ele vai surgir primeiro aqui no polo embrionário, ou seja, na região que se implantou primeiro. E só depois ele vai surgir no polo não embrionário. Então, a gente diz que tem uma diferença de 2 dias de desenvolvimento entre o polo embrionário e o não embrionário. Ou seja, esse polo embrionário ele se implantou no endométrio 2 dias antes do que o não embrionário, tá? Então, a implantação, de uma maneira geral, ela ocorre em 2 dias, ok? Então, é rápida. E aí, então, a gente tem essa diferença, certo? Aqui, então, ó, nós estamos vendo um corte histológico de embrião, né, corado e observado na microscopia óptica, onde a gente tem cavidade amniótica e saco vitelino. Aqui, o epiblasto e o âmnion, aqui o hipoblasto e a membrana exocelômica. Tudo isso envolvido pelo cito, que está aqui, né, pavimentoso, e o sincício, que está em volta. Ok? Bom, então, entre a cavidade amniótica e o saco vitelino, a gente tem um disco bilaminar, né, formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto. Esse disco, olha, aqui a gente vê perfeitamente o formato dele, por isso é chamado de disco, né? Aqui eu teria o âmnion, que foi cortado, aqui eu teria a membrana exocelômica, que foi cortada, tá? Aqui em verde a gente tem o citotrofoblasto, que está envolvendo as duas cavidades, e aqui onde elas se encontram e se achatam. Então, esse disco bilaminar é quem vai formar o meu embrião. Então, todas as minhas células embrionárias vêm desse disco bilaminar, certo? Então, ele é chamado de disco embrionário bilaminar ou didérmico. Ele é formado, então, pelo epiblasto e pelo hipoblasto. Lembra-se que eu disse que o hipoblasto, a gente sempre representa ele com a cor amarela. E agora, então, o epiblasto, a gente vai sempre representar com a cor azul, ok? Epiblasto sempre azul, hipoblasto sempre amarelo. Bom, assim que esse disco bilaminar se forma, né, ocorre uma adesão entre esses dois grupos celulares, e essa adesão ela é muito maior numa das extremidades desse disco, onde acaba provocando até uma modificação no hipoblasto, ou seja, algumas células do hipoblasto que estão aqui na periferia de um dos lados do disco bilaminar se tornam cilíndricas. Lembram-se que o hipoblasto ele era mais achatado, né? Mais cúbico, né? Entre cúbico e achatado. E aí, então, essas células se transformam em células cilíndricas.
tá? E ela se localiza, então, numa das extremidades desse disco bilaminar e, especificamente, no hipoblasto. Esse local passa a se chamar placa pré-cordal, tá? E ele indica que ali vai se formar futuramente a boca do embrião, tá? Então, a placa pré-cordal, ela identifica a boca, ela identifica a região da cabeça. Então, é naquele lado do disco bilaminar que vai formar a cabeça e a boca do embrião, ok? Então, gravem esse nome de placa pré-cordal, porque a gente vai falar dele mais tarde, né, no desenvolvimento embrionário, certo? Bom, então, à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, né, começa a surgir aqui no polo não embrionário as lacunas trofoblásticas, né, 2 dias depois, tá? E no polo embrionário, essas lacunas trofoblásticas vão começar a ficar preenchidas com sangue materno. Por quê? Porque o sensício trofoblasto, como eu disse antes, ele libera enzimas que vão degradar o endométrio. E o endométrio ele está cheio de artérias espiraladas endometriais, não é isso? Então, à medida que esse sensício vai degradando o endométrio, ele acaba rompendo, fazendo furos, fazendo a degradação de algumas dessas artérias. E aí o sangue da artéria acaba extravasando para dentro da lacuna trofoblástica. Então, essas lacunas, elas passam a ficar preenchidas com sangue materno, tá? Lógico que esse sangue não vai ficar aqui parado. Esse sangue ele vai ser renovado constantemente, porque cada lacuna dessa vai estar ligada a uma artéria espiralada e que ela então vai liberar o sangue e também vai estar ligada a uma veia endometrial que vai retirar este sangue. Então, na verdade, as lacunas trofoblásticas, elas passam a fazer parte da circulação do endométrio. O sangue vai entrar e vai sair dentro dessas lacunas, tá? Ele vai ser renovado constantemente. É como se ele entrasse no meio da ligação entre a artéria e a veia. Então, agora ele é um intermediário entre a artéria e a veia. Então, o sangue vai correr dentro dessas lacunas. E o sangue da mãe, do endométrio da mãe, tá? Bom, então, o trofoblasto, na verdade, o sincício trofoblasto, começa a se modificar dessa forma, né? Inicialmente, as lacunas do polo embrionário recebem sangue primeiro, 2 dias depois, as lacunas do polo não embrionário também vão receber este sangue, tá? Bom, o embrioblasto vai continuar se modificando, né? Ele tinha cavidade amniótica e saco vitelino e logo aderido a ele a gente tinha o citotrofoblasto. Agora a gente está vendo que surge uma camada de células entre o citotrofoblasto e essas duas cavidades, né? Então, entre as cavidades e o citotrofoblasto, surge uma camada de células. Da onde essas células vêm? Elas vêm da proliferação do hipoblasto. Então, o hipoblasto ele vai se proliferar para fora do saco vitelino e vai dar origem ao grupo de células que vão crescer aqui entre as cavidades e o citotrofoblasto. Não é entre uma cavidade e a outra, é entre as duas e o cito, tá? Esse grupo de células aqui, então, vai se chamar mesoderma extraembrionário. Mesoderma extraembrionário. Então, tudo agora que for fora do disco bilaminar, do disco embrionário, a gente chama de extraembrionário. Só o que surgir aqui dentro é que vai formar o embrião e que então é chamado de intraembrionário, tá? Então, como esse mesoderma está fora, ele é o mesoderma extraembrionário. Eu representei as células aqui como um X, cada X desse é uma célula, tá? Porque, na verdade, é para mostrar que essas células são células estreladas, são células que têm um caráter já de tecido conjuntivo, né? São células que estão distantes entre si, que produzem matriz extracelular, diferente de todas as outras que a gente estava vendo. Porque epiblasto, hipoblasto, âmnion, membrana exocelômica, citotrofoblasto, tudo isso tem caráter epitelial.
as células estão justapostas, poucos espaços entre elas, tá? O sincício já tem um caráter sincicial, né? Um caráter de massa celular, que é específico. E agora o mesoderma passa a ter um caráter de características de tecido conjuntivo, ok? Então, a gente está vendo aqui no embrião, ó, cavidade amniótica, saco vitelino. Observe que o saco vitelino é sempre muito maior do que a cavidade amniótica, tá? Apesar daqui a gente representar essa diferença menor, a diferença é grande. Aqui cilíndrico tem o epiblasto, mais cúbico achatado eu tenho o hipoblasto, né? Aqui em cima o âmnion, aqui embaixo a membrana exocelômica. Aqui no meio, ó, nesse espaço aqui, a gente tem esse mesoderma extraembrionário. Depois eu venho com cito e com sincício. Tá? Observem que nesse sincício eu já tenho várias lacunas e tá vendo essas bolinhas aqui bem escuras? São núcleos de células sanguíneas. Então, o sangue já está circulando aqui nessas lacunas trofoblásticas. E essas células aqui redondas, né, com núcleo bem grande, são as células do sincício, tá? Então, aqui a gente observa a presença desse mesoderma extraembrionário. Então, no final da segunda semana, o nosso embrião já está completamente implantado no endométrio, tá? Seu sincício trofoblasto envolve ele completamente. Agora, todas as lacunas trofoblásticas, tanto do polo embrionário quanto do não embrionário, tem sangue materno circulando dentro delas, tá? Isso é uma forma do sangue materno estar se aproximando do embrião, né? Para mais tarde poder formar a placenta. Lembram-se que a gente viu que o trofoblasto forma a placenta e o embrioblasto forma o embrião, tá? Então, o trofoblasto está se desenvolvendo para as características de placenta, para formá-la, e o embrioblasto também está se desenvolvendo para se diferenciar e formar todas as células do embrião, ok? Bom, então a gente viu que o sincício agora tem todas as lacunas com sangue materno, e o citotrofoblasto começa a se proliferar para o sincício. Tá vendo aqui essas colunas que estão se formando aqui? Olha, eu desenhei aqui 4 colunas, tá? Isso é para mostrar que células do citotrofoblasto vão se proliferar para o sincício-trofoblasto, formando o que nós chamamos de vilosidades coriônicas primárias, tá? Depois a gente vai entender esse nome. Então, são vilosidades do cito, estão crescendo para dentro do sincício-trofoblasto, indo em direção ao endométrio. Elas vão crescer em direção ao endométrio. Tudo bem? Então, essas são as modificações do cito e sincício trofoblasto, que eu posso chamar os dois juntos como trofoblasto, tá? Agora, vamos ver o que ocorre aqui no embrioblasto. Bom, a gente tem cavidade amniótica saco vitelino, temos o mesoderma extraembrionário, mas agora a gente tem um espaço no meio do mesoderma. Então, surge um espaço no meio do mesoderma extraembrionário, que é chamado de celoma extraembrionário ou cavidade celomática, tá? Então, forma-se aqui um celoma, ok? Esse celoma vai separar esse mesoderma extraembrionário em 2 regiões, tá? E vai ficar um único pedaço de mesoderma aqui cruzando esse celoma, né? Porque se não tivesse esse pedaço, essas cavidades ficariam soltas aqui dentro. Então, para prender as cavidades na parede, né, trofoblástica, eu tenho aqui uma única região de mesoderma onde o celoma não se forma, né, que vai aqui cruzar o celoma como se fosse uma ponte, certo? Essa região é chamada de pedículo de ligação ou pedículo do embrião, ok? Bom, com a formação desse celoma, a gente meio que separa as cavidades da parede do corpo, né, da parede do embrião, do corpo não. Então, essa região toda aqui que ficou do celoma para fora do embrião, né, se o embrião está aqui, é do celoma para fora, vai formar
o que nós chamamos de córion, tá? Então, o córion ele é formado por essa parte do mesoderma, pelo citotrofoblasto e pelo sinciciotrofoblasto. Por isso, eu disse aqui que são velocidades coriônicas, porque elas vão crescer para dentro do córion, tá? Então, eu já estou separando aqui a placenta do embrião, certo? Então, esse córion, ele vai dar origem à placenta. E o disco bilaminar vai dar origem ao embrião. E tenho aqui uma região de mesoderma que está ligando essa placenta ao embrião, que é o pedículo de ligação. Ele vai dar origem a quem? Ao cordão umbilical, tá? Então, a gente já está separando o córion, que vai se diferenciar na placenta, do disco bilaminar, que vai se diferenciar em embrião. E ligando os dois, eu tenho o pedículo de ligação, que vai se diferenciar no cordão umbilical, tá? Se esse disco bilaminar vai dar origem ao embrião, o restante vai dar origem a quê? Né? O âmnion, membrana exossilômica, eles vão dar origem a anexos embrionários, tá? Que a gente vai estudar depois. Bom, voltando ao nosso mesoderma extraembrionário, ele ficou dividido aqui, olha, em duas regiões, certo? Uma região que envolve o citotrofoblasto internamente, que cruza o celoma e que envolve cavidade amniótica. E outra região que envolve saco vitelino. Então, a gente divide dessa forma. Então, vamos ver aqui essa divisão. Então, uma região reveste internamente o citotrofoblasto, externamente a cavidade amniótica e forma o pedículo de ligação. Esse mesoderma é chamado de mesoderma somático extraembrionário, MSSE. Ok? O que sobrou? Só o mesoderma que reveste externamente o saco vitelino. Ele é diferenciado, tá? E recebe um nome específico, que é mesoderma esplâncnico extraembrionário. MEEE. Esplâncnico extraembrionário, tá? Então, se a gente voltar aqui, olha, eu tenho apenas esse mesoderma aqui separado do restante. Então, esse mesoderma é o esplâncnico. Todo o resto de mesoderma é somático, tá? Então, o somático reveste internamente o citotrofoblasto, forma o pedículo de ligação e reveste externamente a cavidade amniótica, tá? E o esplâncnico vai revestir apenas o saco vitelino, ó. Então, em amarelo, temos o somático e em vermelho temos o esplâncnico, ok? Então, eu só separo o esplâncnico do restante. Então, aqui a gente está vendo, olha, cavidade amniótica e saco vitelino, disco bilaminar. Aqui o mesoderma extraembrionário, que vai começar a surgir o celoma. E aqui o cito e o sincício, ó. Sincício com bastante lacunas com sangue materno, a gente vê aqui bem vermelhinho, tá? Bom, então, inicialmente o blastocisto tinha dois grupos celulares, o trofoblasto e o embrioblasto, certo? O trofoblasto se diferenciou, formou o córion, esse córion então vai dar origem à placenta. E o embrioblasto se diferenciou em epiblasto e hipoblasto, certo? O epiblasto e o hipoblasto vão se diferenciar em vários grupos celulares, onde um vai dar origem ao saco vitelino e o outro vai dar origem às células que vão formar o embrião, certo? Então, até a próxima aula.